Esse não é um jogo de terror sobre algo que te persegue. Não existe um monstro inevitável correndo atrás de você, nem uma ameaça constante esperando o momento certo para atacar. O horror aqui vem de algo muito mais desconfortável: a necessidade humana de saber demais. E bom, esse é o segundo jogo do mesmo criador que eu trago aqui. O criador é o Iemis, e o Discover My Body, que foi o último jogo que eu trouxe dele, e esse aqui também. Os dois são bem únicos porque o medo não nasce de uma força externa, mas sim de algo interno, enraizado em nós. E hoje nós vamos falar de Waterwomb World, um jogo que explora um aspecto essencial da humanidade, algo que pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição, que é a nossa curiosidade. Os humanos são muito curiosos, intensamente curiosos e às vezes obsessivamente curiosos. A gente se recusa a parar de buscar respostas, mesmo quando tudo tá avisando que vai dar errado. E antes da gente começar, vale deixar algo claro que esse jogo trabalha muito com temas religiosos. Então a gente vai discutir sobre uma perspectiva literária e artística. Já que eu não sou especialista em teologia nem nada, o que me interessa são as ideias e as mensagens do jogo. Elas são bem inquietantes. Então, vamos começar. O jogo começa apresentando o pesquisador, que vai ser o personagem que te acompanha ao longo desse curto jogo, e também é extremamente denso. Ele é um cristão, mas está profundamente insatisfeito com aquilo que ele considera superstição primitiva. Para ele, a fé moderna se afastou de algo essencial. Ele acredita que em algum ponto distante da história, Deus e a ciência caminharam lado a lado, confirmando-se a cada descoberta. E o seu trabalho da vida é encontrar o ponto exato da queda do homem, o momento em que a humanidade se afastou da sua graça. Bom, e na missão, o pesquisador parte para a chamada Zona de Gaspar, um local que ele acredita estar próximo de um solo edênico, nomeado assim, fazendo referência, claro, ao Jardim do Éden, o lugar onde os humanos viveram antes de serem expulsos por Deus. Mas aqui no jogo, esse solo edênico está bem longe das representações tradicionais de um jardim. Ele está no fundo do oceano, escuro, silencioso e submerso. E para conduzir as pesquisas, ele precisa encontrar artefatos e capturar espécimes vivos. Fazendo isso, vasculhando o fundo do oceano e utilizando redes para capturar criaturas ainda vivas. E antes de sair do submarino, ele se certifica de encher os tanques de oxigênio e em seguida mergulha na escuridão. Ao revirar as descobertas, ele encontra o primeiro artefato, um crânio humano. Logo depois, ele encontra um par de óculos de mergulho, e seu primeiro espécime vivo é um peixe estranho, um que não parece se encaixar em nenhuma categoria conhecida. Durante esse processo, o pesquisador vai refletindo sobre sua fé. Ele fala sobre sentir que Deus está trabalhando em seu coração e abrindo a sua mente. E em determinado momento, ele acaba se perguntando se o pecado original do homem, a tentação original, foi Deus abrindo a mente também. E essa pergunta é referência direta ao motivo pelo qual os humanos foram expulsos do Jardim do Éden, que foi comer o fruto proibido. Um ato que simboliza muitas coisas diferentes, mas aqui pode ser interpretado como o despertar da consciência e do conhecimento. Pelo menos para o pesquisador, no caso. E bom, analisando o crânio, ele descobre algo perturbador. São restos parcialmente fossilizados de um filho de Adão, que seria o primeiro humano. Ele analisa o crânio e conclui que esse indivíduo viveu cerca de 1000 anos e possui uma densidade óssea extremamente alta, o que sugere um estilo de vida aquático. Ele estava incrivelmente próximo da origem, o que deixa o pesquisador muito animado, começando a imaginar como era existir tão perto do humano original em um estado de pureza. E bom, continuando a busca, o segundo artefato, que são os óculos de mergulho, revelam outra camada da história. Eles são de meados do século XX, indicando que o pesquisador não foi o primeiro a explorar essa zona. Pelas marcações do equipamento, ele conclui que o explorador anterior foi enviado pela própria igreja, levando ele a refletir sobre uma divisão interna dentro da instituição, onde algumas facções desejam conhecer a verdade e outras preferem escondê-la. Ele se pergunta se aquele explorador foi eliminado por aqueles que queriam manter o segredo. E bom, o último achado dessa incursão é um peixe ancestral que está vivo há pelo menos 10.000 anos, se alimentando dos corais da região. O pesquisador fica atônito, porque uma criatura vivendo tanto tempo
só pode indicar algo além da compreensão, seja uma suspensão do espaço-tempo ou um processo biológico que desacelera o seu envelhecimento. Ele acaba concluindo que precisa de mais amostras. Mas então, ele é interrompido por um som aterrador. Uma criatura imensa se move nas profundezas, e ao sair novamente do submarino, as luzes se apagam e mesmo assim ele continua. Uma entidade aparece diante dele. Ele diz: "Filho de Adão, eu te suplico. Teus antepassados abandonaram a árvore da vida e comeram do fruto do conhecimento. Tu segues um caminho contrário. Não deixarás esse lugar ou trocarás uma vida por outra. Morre como homem ou junta-te em plena carne. Ouvir a voz do teu Deus é retornar à origem, de volta ao ventre onde as palavras falham. Saiba disso, sou apenas um mensageiro criado por ele." E assim, a entidade desaparece, e quando a criatura desaparece, o pesquisador fica chocado. Ele fica maravilhado e comenta que ele não pode mais adiar a busca e que um anjo é incrível. E não prestando atenção na mensagem, ele basicamente ignorou todos os avisos e assim começa a segunda incursão. Seu objetivo é encontrar um artefato e 2 espécimes vivos na rede que ele usou para pescar. Ele encontra coral também, e em seguida captura 2 novos peixes. Ainda maravilhado com a aparição que ele encontrou, ele se lembra de Moisés e afirma que ele acredita que pode conhecer Deus e vai conhecê-lo. E bom, ele acaba capturando 2 novos peixes, e quando ele volta ao submarino ele se sente tonto, seja pelo esforço físico ou por algo a mais. De repente o conhecimento começa a escapar da sua mente. Memórias somem, informações desaparecem. Ele não demonstra preocupação. Ele continua fazendo seu trabalho como se nada tivesse errado. Analisando os peixes, o primeiro novo espécime é esse peixe mortal. Ele nasceu durante o período Jurássico, ou seja, pelo menos 150 milhões de anos, e ele sobrevive alimentando-se dos corais nativos da região. O peixe não possui olhos, embora não seja incomum nessas profundezas, mas até mesmo os peixes cegos distinguem entre a luz e a escuridão. Esse aqui não consegue, ele não tem diferença nenhuma para ele. E bom, o segundo peixe é ainda mais antigo, de uma maneira impossivelmente antiga. Algo tão antigo que parece se aproximar da própria origem da vida. E o próprio conceito de tempo parece se dobrar diante do pesquisador, enquanto ele o analisa. E o último artefato que ele conseguiu nessa incursão é um coral vermelho, descrito como sendo repleto de neurônios proto-humanos capaz de gerar campos de consciência, o ventre de Deus. O texto começa a falhar, erros surgem e o pesquisador perde cada vez mais o controle da própria mente, as luzes se apagam. Animado, o protagonista sai do submarino esperando encontrar outro anjo, mas em vez disso ele encontra uma entidade vermelha. E enquanto ele analisa essas criaturas, elas apenas mencionam uma única frase: mundo do útero aquático. E então ele volta ao submarino, mas alguma coisa muda. Ele sente fome, mas não é por comida comum. Ele não precisa mais de oxigênio, nem das redes, nem dos tanques. Ele apenas sente uma única necessidade: coral. Consumir mais e mais do coral. E então o seu personagem vai e você apenas pode assistir o único comando de se alimentar no coral. E você vai devorando e devorando e devorando coral, coral e coral, até que isso aqui acontece. Aquela entidade vermelha retorna e nós vemos que, na verdade, elas são um único organismo. A criatura gigantesca revela o seu olho
ou talvez seria seu ventre, e então o jogo acaba, onde você basicamente fica se questionando o que aconteceu. Possivelmente você foi assimilado, e é assim que o jogo acaba. Bom, esse jogo ele tem bastante coisa a se analisar. É um jogo com escrita bem eficaz, a arte e o som são bem sufocantes, e os temas também são bem interessantes. Começando que o pensador podia ter saído vivo basicamente a qualquer momento, nada o impedia. O que condenou ele não foi um monstro, mas sim um desejo de saber mais. A sua queda não foi fraqueza, mas sim insistência. Ele voou perto demais do sol, né? Ou talvez perto demais de Deus. E bom, comparando com o último jogo que nós jogamos desse mês desenvolvedor, o Discover My Body, o protagonista vive em uma sociedade que abandonou basicamente o cristianismo e suas instituições e acaba sendo engolido por uma solução horrível para a solidão. E aqui, o pensador corre em direção à fé e também é engolido pela sua obsessão. Em ambos os jogos, o comentário é mais sobre até onde os humanos vão para se sentirem conectados. Os personagens não são unidos por crenças, mas sim como vivem suas vidas. Ambos isolados, consumidos pelo seu trabalho, ignorando a própria segurança em nome de ir em busca dos seus objetivos. Em Discover My Body, o que causa a mutação é um fungo, e aqui em Waterwomb World é o coral. Ambos funcionam como uma espécie de mente coletiva, e esses personagens se aproximam das entidades porque buscam uma conexão, que acaba gerando uma espécie de horror Lovecraftiano. Bom, se existe uma conclusão viável aqui, talvez seja que mais assustador do que qualquer monstro é a solidão. Humanos são criaturas sociais, e quando esse aspecto da nossa psicologia é negligenciado, ela pode nos levar a preencher o vazio com qualquer coisa. Então a lição que fica é: não substitua pessoas por obsessões. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Os jogos desse criador são bem interessantes e talvez outros deles apareçam. Então se você está gostando desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com um amigo para me dar aquele apoio. E novamente, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então é isso e falou, até mais!